A rotina continua até que Matthew aprenda a associar a diferença entre ba e da com o coelho. Matthew chega a virar a cabeça, antecipando o momento quando o pesquisador atrasa o aparecimento do coelho. Agora Matthew está pronto para passar à fase de testes da experiência. Uma nova fita é tocada, desta vez com 2 tipos diferentes de pronúncia da sílaba da, que são usados apenas em hindi. Mesmo que sejam 2 sons completamente diferentes, um adulto que não fale hindi não consegue perceber a diferença. Mas Matthew vira imediatamente a cabeça para o coelho quando ouve a mudança de um da hindi para o outro. Embora ele nunca tenha ouvido ninguém falar hindi, os pesquisadores percebem que, com 6 meses, ele ainda é universalista e consegue distinguir todos os sons. Emma, que é 4 meses mais velha do que Matthew, veio pela primeira vez ao laboratório. Após uma rotina de treinamento semelhante à dele, ela é exposta ao mesmo problema, diferenciar os 2 sons de da presentes na língua hindi. Mas, com esta idade, Emma, cujos pais falam apenas inglês, não reage com a mudança. Ela está mais interessada no brinquedo que está na frente dela do que no coelho. Isso leva os pesquisadores a concluir que, com 10 meses, o bebê humano não é mais universalista. E, assim como o adulto da espécie, não consegue perceber a diferença entre os 2 sons. O que será que acontece com o cérebro do bebê humano no período entre 6 e 10 meses de idade? Por que será que ele perde a capacidade de distinguir sons em outra língua? O problema não é que a criança perde essa habilidade, mas como o cérebro tem que escolher algumas opções nesse mundo caótico cheio de sons e colocar dentro de sua linguagem particular, ele começa a descartar os sons que não são ouvidos em seu ambiente. Isso torna o bebê humano incapaz de diferenciar sons específicos de outras línguas. Mas o que será que acontece se os bebês forem expostos a uma segunda língua nesse período? É isso que os pesquisadores do laboratório de Pettigrew tentaram responder. Crianças com idade entre 9 e 10 meses foram levadas ao laboratório para uma série de 12 sessões onde foram expostas a jogos e histórias em mandarim. Mesmo que o mandarim não seja a língua que Delaney, de 9 meses, esteja acostumada a ouvir, ela presta muita atenção e se diverte com a história que a doutora Hui Mei Liu conta. Após as 12 sessões, ela vai voltar ao laboratório e fazer alguns testes para verificar se absorveu alguma coisa dessa língua. Matthew, de 9 meses e meio, fez as 12 sessões e voltou para o teste. Ele teve que usar uma touca cheia de eletrodos ligados a um computador que vai registrar a atividade do cérebro dele enquanto ele reage aos sons que ouve. Quando o teste começa, a atenção de Matthew é atraída por uma atração visual mostrada pela pesquisadora e ele fica completamente parado. 2 sons são repetidos bem alto. Eles significam 2 palavras diferentes no mandarim. Um adulto que não tenha crescido falando essa língua não consegue perceber a diferença entre os 2 sons. Mas Matthew foi exposto ao mandarim num período específico, onde o cérebro da maioria das crianças começa a descartar os sons que não fazem parte da língua nativa. Quando a atividade cerebral da criança é analisada, as 2 linhas do gráfico mostram claramente que ele consegue discernir entre os 2 sons do mandarim. Os resultados do estudo sugerem que uma criança que cresce ouvindo 2 línguas consegue aprender os sons de ambas. Mas é no próximo estágio da nossa jornada pelo discurso que veremos como funciona a capacidade de reproduzir esses sons. Saber quais são os sons possíveis da sua própria linguagem permite que o bebê humano saiba onde uma palavra termina e a outra começa. Did you have a good sleep? Did you?
A mãe de Paige está falando do modo peculiar que as mães em todo o mundo usam para falar com suas crianças. É o que os linguistas chamam de mamanhês ou papaiês universal. Take off your pajamas. Let's get your pajamas off. Mas independentemente de quem esteja falando, as características são diferentes. Yeah. Let's take one arm. É uma qualidade sonora. Girl, let's get your other arm out. There's your other arm. A voz fica mais aguda. There you go. Does that feel good, Paige? Does that feel good? E as orações ficam reduzidas a frases mais curtas. You're such a happy girl this morning. Yes, you are. You're a very happy girl this morning. Os bebês reagem claramente ao som dessa linguagem de conforto. Oh, here they are. Enquanto a mãe exagera as palavras, esticando as vogais, Paige, que tem 5 meses de idade, forma um mapa acústico de sua língua nativa. Very happy girl. Let's put your arm in. Put your arm in for your dress. Através da repetição, a mãe de Paige ajuda a menina a aprender as palavras. Come on. Now we'll sit up and I'll do up your buttons. E enfatiza o que é mais importante, as palavras que possuem sentido. Go see what your brothers are doing and have some breakfast. O que as mães fazem instintivamente é comunicar os fundamentos da linguagem. E embora a criança tenha potencial para o discurso desde o nascimento, seu desenvolvimento depende do aprendizado. A comunicação é tanto natural quanto educativa. Assim como os adultos gostam de cantar no chuveiro, os bebês adoram praticar a linguagem na banheira. Ela, de 9 meses de idade, está balbuciando. No começo, todos os bebês, independentemente da cultura, balbuciam da mesma maneira. Dadá, babá, mamá. Mas quando tem 9 meses, como ela, os sons da linguagem já são mais selecionados e concentrados na língua nativa. Pode parecer brincadeira, mas ela trabalha muito. Ela está praticando os sons da linguagem que ouve à volta dela. Enquanto brinca com os sons, ela ouve o que está dizendo. Isso é chamado de mapeamento do som da voz. Ella, Ella, Ella. What's your name? Quando a mãe pronuncia seu nome, ela ouve. Can you say Ella, Ella? Say your name. Go Ella. Ella. That's right. E de repente ela pode conseguir reproduzir os sons e se alegrar com isso. Ella. Say your name. Imitar e repetir são as chaves para o aprendizado da linguagem. Balbuciar é só um dos meios que ela usa para se expressar. O bebê humano tem uma outra ferramenta essencial e é inseparável no processo de comunicação. Bem antes de aprender a falar, o bebê reconhece que a comunicação é mais do que sons e palavras. Uma grande parte dos sentimentos, intenções e desejos pode ser transmitida pelo gesto. Alguns gestos são fáceis de serem entendidos. Mas há um gesto que é especial. O apontar representa um salto mental imenso para o bebê. Ele só entende o que significa apontar quando começa a engatinhar e quer chamar atenção em cima de alguma coisa. Apontando, Aaron continua a comunicação com seus pais. Apontar é um gesto importante que já foi objeto de muitas pesquisas. Os estudos da doutora Amanda Woodward investigam o que é que os bebês entendem exatamente por apontar. Será que os bebês compreendem que há uma ligação entre a pessoa que aponta e o objeto?
Hi. Look. Bob, de 8 meses de idade, percebe que Amanda Woodward está apontando e olha para um ursinho de pelúcia várias vezes. Quando a doutora percebe que Bob está entediado, ela passa para a segunda fase do estudo. Ela troca a posição dos brinquedos. Okay. Hi. Look. Quando a doutora aponta para o ursinho, embora o brinquedo esteja em outra posição, Bob não mostra interesse. Ele já olhou bastante para o urso. Okay. Hi. Look. Mas quando ela aponta para a bola, consegue prender a atenção de Bob, porque é um objeto novo. Sua atenção sugere que ele percebe que o importante não é a mão, mas o objeto apontado por ela. Apontar é um gesto exclusivo da comunicação humana. Quando um ser humano vê um dedo apontado, sabe que vai ver alguma coisa interessante. Tudo o que ele tem que fazer é olhar na direção apontada. Não há nenhuma outra criatura na natureza, nem mesmo os primatas, que entenda o que os humanos querem dizer com o apontar. Eles sempre olham para o dedo, não para o objeto apontado. O apontar também é um modo usado pelos humanos para aprender o nome das coisas. Mas será que isso é suficiente para que o bebê humano aprenda novas palavras? It's in here. Do you want to see it? Essa é a pergunta que Amanda Woodward quer responder com seu experimento. Look at this. Look, it's the Toma. Max, de 1 ano e 1 mês, foi ao laboratório. A doutora Woodward e a pesquisadora Ashley Brown mostram a ele um objeto com um nome inventado. Wow, it's the Toma. Do you see? Look, it's the Toma. Hey, As duas look. pesquisadoras olham e apontam para o objeto enquanto Ashley diz o nome inventado. Look, where's the Toma? Can you get the Toma? Depois pedem para que Max pegue o Toma. Job, you found the Toma. Yay, good work. Ele aprendeu o nome de um objeto novo rapidamente. I just want to show you something else. Can I? Depois elas mostram outro objeto para Max. Desta vez, Amanda Woodward ainda aponta e olha para o objeto. Look. Look, it's the Dax. Do you see it? Mas Ashley, que diz o nome do objeto, olha na direção oposta. Look, it's the Dax. Max não sabe para onde direcionar a atenção. Dax. Can you get the Dax? Where's the Dax? Sob essas condições, Max não chega a entender sobre o que é que se refere a palavra Dax. You want to put it in here? A pesquisa mostra claramente que para aprender novas palavras, o bebê humano precisa tanto do apontar quanto do olhar fixo da pessoa que fala. Para os surdos, o gesto de apontar está profundamente ligado à comunicação. Cassia, de 10 meses, e Erika, de 1 ano e 8 meses, são amigas. Ambas são filhas de pais surdos que só conseguem se comunicar através da linguagem de sinais. A mãe de Cassia aponta para uma maçã e mostra o sinal correspondente a ela. Do mesmo modo que os pais que falam, ela também enfatiza palavras importantes, como os substantivos, e os repete várias vezes. Embora Erika saiba falar menos do que 100 palavras, seu vocabulário de sinais é bem grande. É mais fácil produzir sinais do que palavras faladas. O controle das mãos é menos complicado do que coordenar a língua, os lábios e os maxilares. Na verdade, os centros cerebrais que controlam os movimentos físicos se desenvolvem antes que os centros do discurso. Quando Erika vê um cachorro, ela começa a bater nas coxas. É o sinal para o cachorro. Animada, repete o sinal várias vezes. Mesmo Cassia, que só tem 10 meses, consegue aprender os sinais. Pode ser surpreendente, mas isso sugere que a imitação tem um papel essencial no aprendizado da linguagem.